Muito bom dia. Vamos lá então começar nesse 15 de fevereiro, índices futuros americanos caindo levemente e o petróleo segue pressionado. Os estoques semanais de petróleo nos Estados Unidos, que a expectativa era de pouco mais de 300 mil barris de petróleo, foi para mais de 10 milhões de barris, então um excesso de estoque. Os americanos anunciaram que venderão 26 milhões de barris da sua reserva estratégica e ele vem produzindo muito mais na sua reserva de gás de xisto, ou seja, muito mais produção também de gás natural que pode ser usado para combustíveis. Com isso, que a gente vê uma pressão no petróleo. E o petróleo mais em queda, assim como outras commodities, ajuda na inflação. Mas ontem saíram dados de inflação dos Estados Unidos. A inflação veio 6,4% e o núcleo da inflação, que é quando você retira o preço de alimentos e energia, por serem componentes mais voláteis de todo o estudo da inflação, eles vieram acima do que o mercado esperava. Abaixo da leitura do mês anterior, mas acima do que o mercado esperava. Com isso, membros do Banco Central americano, Federal Reserve, falaram que eles terão que, sim, subir juros por mais tempo e mantê-los mais altos. Essa é a expectativa do mercado. Se isso se concretizar, você naturalmente movimenta os investimentos pelo mundo que vai em busca dos Estados Unidos, atrás de dólar para comprar título público americano, por exemplo, que passa a pagar uma taxa mais atrativa e mexe naturalmente na dinâmica do mundo como um todo. Falando ainda de inflação, no Reino Unido saiu dado anualizado 10,1%. No mês veio uma queda de menos 0,6%. O dado ainda veio acima de 10 anualizado. Veio mais ou menos em linha com o que o mercado esperava, mas de qualquer maneira ainda é muito alto, puxado por comida, bebida e gastos domésticos, ou seja, gastos importantes para uma família no mundo todo. Então, a inflação ainda preocupa no Reino Unido e eles já puxaram o juro para 4% e deverão seguir mais ainda esse processo de alta, tá? Bom, falando aqui no Brasil, o governo brasileiro tem um estudo que mostra que vai precisar por volta de 1,5 trilhão de emissão de dívidas esse ano por conta dos vencimentos que tem. E aí a gente precisa rolar a nossa dívida, capta novo dinheiro para pagar essa dívida que está vencendo e aí a gente estender, alongar a nossa dívida. Agora, o mercado para conseguir pagar, oferecer dinheiro ao governo brasileiro a uma taxa atrativa, a gente precisa ter uma responsabilidade fiscal, senão ou o mercado não empresta, ou os agentes econômicos não emprestam dinheiro ao Brasil, ou eles cobram um prêmio de risco maior, uma taxa de juros maior para emprestar dinheiro ao Brasil. Isso, obviamente, encarece a dívida brasileira. Então, a média dessas últimas 6 semanas de captação do governo brasileiro está abaixo do que ele esperava, está por volta de 17,5 bilhões e a gente precisaria de mais de 23 bi para não queimar tanta a nossa reserva, tá? A gente tem um colchão de liquidez, terminou dezembro em 1,1 trilhão e se a gente mantiver no nível dessas 6 semanas, o estudo mostra que terminaria o ano por volta de 550 bilhões essa reserva, teria que queimar mais da metade dela. Então a gente precisa aumentar essa captação mensal, ou seja, o empréstimo para pagar as dívidas que vencerão agora. Agora a gente só consegue emprestar a uma taxa interessante se nós formos responsáveis fiscalmente. Enquanto o Lula falar que precisa aumentar a taxa a meta de inflação, reduzir a taxa de juros na canetada, esse prêmio de risco, e a gente vê na curva de juros futuro, só aumenta. O mercado só cobra mais juros para emprestar para o Brasil. Portanto, a gente precisa passar a ter a lógica de mercado, como o Roberto Campos Neto explicou muito bem no Roda Viva, que vale a pena assistir, tá? Um ponto importante foi que Pacheco, presidente do Senado, falou que as privatizações que já foram feitas não voltarão atrás, uma vez que o PT, sempre há a ala ideológica falando que gostaria de voltar, por exemplo, com a privatização da Eletrobras, mas isso custaria demais e, por fim, Pacheco falou que isso não acontecerá, tá? Mais uma recuperação judicial no Brasil, Brasil Brokers, antiga Brasil Brokers, que é atual Nexp, ela caiu 47% as ações ontem. Um ótimo dia para todo mundo.